que móvel, às vezes ela é levitada até a nave. Nesse caso não, nesse caso foram ganchos, né? Foram como se fossem tentáculos que saíram pela portinhola dos fundos, né? Pelo buraco da parte inferior e tentou pegar o Sr. Melindo através desses cabos, né? Então, continuando, do objeto saíram 4 cabos com vários ganchos nas pontas, né? E enquanto o Sr. Melindo tentava escapar, escorregando através desses... Olha que bizarro isso. Descendo através desses ganchos, surgiu um pequeno ser, né? Que ele veio descendo meio que escorregando, digamos assim, que novamente golpeou ele no ombro e mais uma vez ele desequilibrou e caiu. Então, ao cair, o Sr. Melindo reagiu e entrou em luta corporal com a criatura, segundo ele, durante uns 15 minutos, que o ser tentou a todo custo prender o Ermelindo nesses ganchos, né? Então, ele ficou se desvencilhando ali em luta durante, segundo ele, cerca de 15 minutos, que além de se defender, né, das investidas desse ser, ele tinha que ficar o tempo todo se soltando dos ganchos, né, que quando o ser conseguia se prender ele ao gancho, ele se soltava novamente. Em dado momento, né, a estranha criatura passou um dos ganchos ao redor do tornozelo esquerdo do Sr. Melindo e subiu correndo por um dos cabos, rapidamente, e entrou de volta, né, através do buraco no disco. Os cabos estavam sendo puxados para dentro do objeto, fazendo com que a testemunha ficasse de cabeça para baixo. Então, o Sr. Melindo conseguiu ser puxado, digamos assim, de volta e foi pendurado pela perna, né? Foi puxado por uma das pernas e de cabeça para baixo. Enquanto ele estava sendo içado através desses cabos em direção à abertura que tinha na parte inferior do objeto, segundo ele, quando ele se aproximou da abertura, ele sentiu um calor intenso que vinha dessa abertura, né? E o tempo inteiro ele gritava socorro, socorro, até que o seu cunhado ouviu os gritos e foi na janela. Ele já estava dormindo, né? Ele acordou, chegou na janela e viu aquela cena toda da nave, os cabos, o Sr. Melindo pendurado pela perna, e viu que esse disco subia lentamente com vários cabos, né, ali envolvendo o Sr. Melindo. Segundo o Sr. Melindo, quando ele chegou à beirada ali, né, a borda da nave, ele colocou o pé, né, o pé que estava solto, né, de forma que ele não conseguiria ser puxado, né. Ele colocou o pé como se a gente colocasse o pé na beirada de porta para evitar entrar por aquela porta. Ele fazia a força contrária à do cabo na outra perna. Então, o gancho escapou do seu pé esquerdo e ele caiu de uma altura aproximada de 6 metros, em cima de uma planta que era, na região, ela é chamada, né, de yucca, né, que ela tem umas bordas cortantes e tal. Então, ele caiu sobre essa planta e se arranhou bastante. Mas mesmo cansado, né, e machucado, Sr. Melindro se livrou dessa planta e conseguiu correr até a casa, né, dele e literalmente abriu a porta da casa dele aos pontapés, né. O Sr. Melindro ficou com cortes por todo o corpo, o pé esquerdo dele ficou bem inchado e o joelho também ficou cheio de hematomas. Segundo o Sr. Melindo, o estranho ser, né, que o abordou tinha aproximadamente 1 metro de altura, tinha formato humanoide, estava vestindo um uniforme cinza de aparência dura e polida, como se fosse uma armadura, né, aquela coisa mais sólida, digamos assim. O rosto desse ser não estava visível, então ele não pôde dizer características físicas. A sua descrição do objeto foi limitada devido ao seu campo de visão, né, que ele estava vindo de baixo, então ele não viu se era em formato de disco, se era das outras características da parte frontal superior da nave, ele não tinha. Durante toda essa experiência bizarra, né, que a testemunha viu, ela só conseguiu ver nessa parte realmente inferior, então ela só conseguiu ver aquela parte do buraco por onde saem os tentáculos, ou cabos, né. O seu cunhado, que acompanhou, né, o final dessa cena de longe, pôde observar melhor e descreveu que o disco ele tinha uma forma cônica, com o topo redondo deixando com uma aparência de sino. Então não era um disco em si, né, aquele formato clássico de 2 pratos sobrepostos, né, e sim um formato de sino.
Então, esse foi o caso, gente, do seu Ermelindo. Aconteceu na região da Serra do Cipó, pertinho aqui de Belo Horizonte, cerca de 1h30, 2 horas. A gente já chega na Serra do Cipó, e nessa região tem muitos casos. Serra do Cipó, Baldim, essa região toda, de Lagoa Santa, é uma região muito antiga, com muito avistamento, muitas luzes, né, e alguns casos, né, mas eu acho que nenhum até então foi registrado sendo tão bizarro, digamos assim, né, e tão expressivo quanto esse do seu Ermelindo, né. Eu leio muitos casos, né, ao redor do mundo, e até então eu não vi nenhum caso desse onde é que a abdução, a tentativa de abdução aconteceu através de cabos, né, praticamente uma abdução analógica, digamos assim, não foi uma abdução onde a pessoa foi paralisada e levitada, ou em outros casos acontece também quando a pessoa recebe aquela luz, desse momento ela já não lembra mais de nada. Então foi uma coisa mais bruta, né, essa tentativa de abdução é mais física. Então é um caso bem único até então, né, aconteceu pertinho de BH, e nos anos 60 e 70 teve muito caso aqui na região, então vou procurar mais casos interessantes que não são tão veiculados, e vou tentar trazer para vocês nas próximas gravações. Beleza? Então, quem quiser conferir um pouquinho mais de informações, ver algumas imagens, né, do seu Ermelindo, algumas imagens do caso, né, do que já foi coletado, eu recomendo todo mundo entrar no site, mais uma vez, do Portal Fenômeno. Lá é o oráculo mesmo, lá onde a gente encontra esses registros, né, dessas abduções, desses casos antigos, e é muito interessante, é um site muito legal para se aventurar, e com certeza vocês vão voltar de lá sempre mais curiosos do que vocês começaram. Gente, então valeu, muito obrigado. O que vocês acharem de suas impressões, dúvidas, acharam dessa gravação também, desse caso, podem comentar aí, estaremos à disposição respondendo sempre que possível. Então, valeu demais, fiquem com Deus e até a próxima.